você que está presente aqui, você que nos assiste através da internet, Evangelho de São João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 39 até o 44. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 39 até o 44. Por gentileza, se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, aproxime-se dele, aproxime-se dela, para que junto contigo possa ele ou ela acompanhar também a leitura do texto sagrado. Eu me refiro a João capítulo 11, versículo 39 até o 44. Quem, semelhante a mim, nessa semana, deseja receber de Deus um milagre, diga amém. Amém. Eu quero um milagre do Senhor. Agora, eu gostaria que você virasse para o irmão que está ao seu lado e dissesse para ele com muita convicção, com muita propriedade: você já é um milagre de Deus. Louvado seja o Senhor. Você que me assiste nessa manhã, saiba, querido, saiba, amigo, que você é um milagre de Deus. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 39 ao 44, texto que leremos agora, fala do maior milagre praticado por Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro. Dentre todos os milagres relatados no texto sagrado, o maior milagre feito por Jesus, segundo Ellen White, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler apenas o versículo 39 até o 44, diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Repetindo, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Notou o que Jesus disse? Se creres, verás a glória de Deus. Quantos acreditam que estamos neste momento na casa do Senhor? Quantos creem que o Espírito do Senhor está aqui? A Bíblia diz que se nós cremos, veremos a glória de Deus. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, contemplaremos a glória do Senhor neste lugar. Diz assim o verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram os feitos que Jesus realizara. A ressurreição de Lázaro, o maior milagre praticado pelo Senhor Jesus quando aqui na terra esteve. Se cremos, estaremos contemplando a glória de Deus. Já que estamos na casa de Deus, cremos em Deus, a sua glória se manifestará aqui, a sua palavra está aberta, o nosso coração de igual forma. Feche agora os teus olhos e junto comigo vamos mais uma vez conversar com o Senhor. Muito obrigado, Deus querido, pela leitura da tua palavra neste momento. É um privilégio para nós termos a tua palavra aqui conosco. Permita-nos, Senhor, que tenhamos o privilégio de, segundo a promessa da tua palavra, vermos a manifestação da tua glória, uma vez que cremos piamente em Jesus Cristo. Tu possas, ó Deus, neste momento entrar no território de nosso coração, porque o mesmo se encontra aberto para te receber. O Senhor possa abençoar não somente nós que aqui nos encontramos, mas também os nossos amigos que estão nos escutando através da internet, através deste DVD,
que tua glória alcance a vida de cada um deles, não importando a circunstância que neste momento cada um de nós estamos passando. Quer seja boa, quer seja ruim, quer seja fácil ou difícil, de um jeito ou de outro, permita-nos, ó Deus, vermos a manifestação da tua glória, para a honra e glória do teu nome e edificação de nossa vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Suplicamos-te agora iluminação sobre o inspirado texto, para que possamos entender qual é a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Quem acredita na bênção do Senhor, diga amém. Quem era Lázaro? Um médico famoso da cidade, um bem-sucedido engenheiro, um famoso advogado. Afinal de contas, quem era Lázaro, cuja vida foi o palco do maior de todos os milagres? Ellen White, ao descrever quem era Lázaro, ela resume em apenas uma palavra: amigo. Quem era Lázaro? Amigo de Jesus. Qual é o maior título que Lázaro detinha para a sua vida? Lázaro era amigo de Jesus. E você observa a descrição em Desejado de Todas as Nações, na página 501, como assim, da seguinte forma: Jesus ama toda a família humana, mas liga-se a alguns por laços especialmente tenros. Jesus ama a todos, mas parece que de um modo muito especial ele se liga a algumas pessoas. E entre essas algumas pessoas que Jesus costumava se ligar, em especial estava Lázaro. A descrição da amizade entre Jesus e Lázaro era obtida por intermédio de duas palavras: uma amizade santa e uma amizade sincera. Uma amizade santa, uma amizade sincera, laços que os aproximavam. Todas as vezes que Jesus passava pelas redondezas da cidade de Betânia, ele sempre costumava ficar na casa de Lázaro, lugar onde eles batiam papo, lugar onde um abria o coração ao outro. Amigos, amigos íntimos, amizade especialmente tenra, laços de pura e santa amizade. Jesus e Lázaro. Isso é significativo para nós, porque quando olhamos para a narração do livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, em especial, há uma declaração dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a igreja. Uma inimizade. Por quê? Porque com a entrada do pecado, eles se tornaram inimigos, os seres humanos e Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram amigos de Deus. A partir da entrada do pecado, deixaram de ser amigos de Deus e se tornaram amigos de Satanás. Agora o plano da redenção visava restabelecer a amizade rompida, a amizade deteriorada. E o Evangelho é exatamente isso. A mensagem de Jesus é exatamente esta: reconstruir a amizade danificada por conta do pecado. Qual é o objetivo então de Jesus nesta manhã? Qual é o objetivo do Evangelho para a sua vida? Restaurar a tua amizade com Deus. Amizade deteriorada, amizade um tanto quanto distante. A presença de Jesus, a mensagem da palavra, visa restaurar a amizade. Porque é o desejo de Deus que eu, que você, que nós, semelhantes a Lázaro, sejamos também amigos de Jesus. Quem era Lázaro? Amigo íntimo de Jesus Cristo. Agora eu quero aproveitar que você está aqui neste momento e quero te fazer uma pergunta em nome do Senhor. Amigos de Jesus passam por problemas, sim ou não? Amigos de Jesus ficam doentes, sim ou não? Amigos de Jesus se envolvem em situação financeira complicada, delicada, sim ou não? Sim? Amigos de Jesus ficam doentes? Amigos de Jesus atravessam o vale da sombra da morte? Pois é. De que vale então ser amigo de Jesus, se experimentamos todas as outras coisas que os inimigos experimentam também? Lázaro e Jesus, amigos íntimos, laços de pura e terra amizade. Todavia, diz a palavra,
que Lázaro ficou doente, porque apesar de sermos amigos de Jesus, também ficamos doentes, também enfrentamos condições financeiras complicadas, também atravessamos de vez em quando o vale da sombra da morte. Qual é a grande diferença então em sermos amigos de Jesus? Qual é a grande vantagem em sermos amigos de Jesus? Examinemos a história de Lázaro, vamos em frente no desenvolvimento da mensagem, para entendermos então quão importante é este laço íntimo de amizade. Lembre-se que Deus está desafiando você neste momento, para que você se torne não simplesmente um amigo dele, mas um amigo íntimo. E note, ao ficar Lázaro doente, suas irmãs Marta e Maria chegam à conclusão de que seria muito sábio apanhar o mensageiro e enviá-lo a fim de que se encontrasse com Cristo. E uma vez que estaria com o mestre, o mensageiro iria comunicar a doença de Lázaro, porque afinal de contas, eles eram amigos íntimos. E eu fico imaginando o raciocínio de Marta, eu fico imaginando o raciocínio de Maria, tranquilas, olha mensageiro, corre, vai até o encontro do mestre, e uma vez que você estiver com ele, anuncie a doença do nosso irmão. E elas tinham uma certeza plena no coração. Certamente, como são amigos íntimos, certamente como são muito próximos, uma vez que a notícia chegar aos ouvidos do mestre, certamente, em caráter imediato, ele vai se deslocar de onde estiver, por mais longe que seja, e ele vai vir até aqui, porque afinal de contas, Jesus e Lázaro são amigos, e amigos íntimos. Marta deve ter raciocinado nessa direção. É possível que Maria tenha imaginado isso, e se na pior das hipóteses, ele não puder se deslocar imediatamente para vir até aqui, restaurar a saúde do meu irmão, eu tenho certeza que de lá mesmo, de onde ele estiver, ele vai dar uma ordem. Se ele não puder vir pessoalmente, uma ordem é o suficiente. Ele vai dar a ordem e mesmo à distância, Lázaro será restabelecido, porque afinal de contas, eles são amigos e amigos íntimos. E Maria então, enviam o mensageiro em direção até o lugar onde Jesus se encontrava. O mensageiro demora um certo tempo, aproxima-se de Jesus, anuncia a enfermidade, e uma vez que Jesus fica sabendo, apenas faz uma declaração: esta doença é para a glória de Deus. Jesus declarou que a doença do seu amigo íntimo era para a glória de Deus. O mensageiro trouxe a notícia. Marta estava na expectativa. Lázaro faleceu. Ela deve ter raciocinado: meu Deus, é possível que o mensageiro não tenha encontrado o mestre. É possível que não tenha dado tempo. É possível que a notícia não chegou até ele, por isso nenhuma atitude foi tomada e, consequentemente, Lázaro agora está morto. E quando o mensageiro regressa e ela questiona o mensageiro, encontrou o mestre, conseguiu transmitir o recado, conseguiu dizer para ele que Lázaro estava muito doente, o mensageiro afirma sim. E de repente a sua mente entra em conflito: mas como? Se você deu a notícia, como é que ele não fez nada? Deve ter raciocinado. E dentro deste contexto, de repente passa uma frustração: como é que o amigo íntimo de Jesus morre e ele não comparece? Como é que ele não manda uma mensagem de poder e o restabelece à distância? Como é que aparentemente ele fica indiferente? Um turbilhão, uma confusão se estabelece na cabeça de Marta, de repente na cabeça de Maria, porque não entenderam os desígnios de Deus. O mensageiro apenas lhes transmitiu a seguinte frase: esta doença é para a glória de Deus. Em outras palavras, você não vai entender por que ele morreu, mas esta doença é para a glória de Deus. Talvez eu esteja falando neste momento para alguém que está confuso concernente à vontade divina para a sua vida. Você não está discernindo muito bem o que Deus quer para você, o que Deus quer para esse teu namoro, o que Deus quer para a tua vida profissional, quais são os desígnios de Deus para a tua vida financeira, e você está envolvido num turbilhão de problemas e questionando a intervenção divina, o amparo de Deus. E se sou o mensageiro de Deus nesta manhã, como de fato eu creio,
eu quero fazer a mesma declaração que este mensageiro fez para Marta e fez para Maria. Amigo, esta doença é para a glória de Deus. Você está com câncer, este câncer é para a glória de Deus. Você está envolvido em algum outro problema, este problema, embora esteja neste momento te incomodando, como incomodava Marta, como incomodava Maria, quero declarar para você em nome de Jesus Cristo, este problema que você vive agora, ele é para a glória de Deus. Pastor, como? Não sei te explicar, mas mais cedo ou mais tarde, o milagre de Deus estará acontecendo na sua vida e você posteriormente vai poder testemunhar que a intervenção divina foi uma bênção para você. É para a glória de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. E Marta continuou um tanto quanto confusa, mas afinal de contas Jesus estava declarando que ele estava no controle, que ele sabia das coisas. Marta queria que o amigo de Jesus intervisse de alguma forma. Jesus não deixa os seus amigos na mão. O que Jesus faz pelos seus amigos é o seguinte: enquanto criamos uma expectativa para a ação divina na nossa vida, Ele sempre vem com uma expectativa maior e melhor, uma ação melhor, uma ação maior, mais poderosa. Marta queria uma cura, Maria queria uma cura para o seu irmão Lázaro, mas para os seus amigos, Jesus prepara algo melhor do que aquilo que eles mesmos imaginam. Queria uma cura, Jesus havia reservado uma ressurreição. O que você quer de Deus nessa manhã? Você quer de Deus um bom emprego? Você quer de Deus a reconstrução do seu casamento? O restabelecimento desta enfermidade que te incomoda? O que você quer de Deus? Deixe-me te dizer uma coisa. Um passo muito importante que você tem para dar agora é, em primeiro lugar, não simplesmente desejar algo de Deus, mas ser algo para Deus. Pastor, o que é que eu tenho que ser de Deus? Você tem que desenvolver com Cristo, semelhante a Lázaro, uma pura e uma santa amizade, porque Deus tem algo reservado para os seus filhos, sim, mas em especial para aqueles que são os seus amigos. E agora, em nome de Jesus, eu quero te questionar: como está a tua amizade com Deus? Tem batido papo com Deus frequentemente? Conversa sobre tudo com Deus? Conversa sobre todos com Deus? O teu papo é franco? O teu papo é aberto? É direto? Ou você fica escolhendo coisas como prioridade? Não, eu vou conversar sobre isso, isso daqui não é tão importante, isso aqui é trivial. Com amigos nós falamos sobre tudo o tempo todo, porque é gostoso estar perto de amigos. Lázaro e Jesus tinham este tipo de relacionamento. Se temos este tipo de relacionamento com Deus, amizade pura, amizade santa, amizade sincera, reconstrução do relacionamento rompido lá no Éden, se esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, saiba de uma coisa: Deus tem algo melhor preparado para você. Se você quer cura, Ele te dá ressurreição, porque o plano de Cristo para os seus amigos é infinitamente superior àquilo que você considera como bem-estar para você mesmo. Os planos de Deus para você são bênçãos extraordinárias. Tem sido você amigo de Jesus? O luto, neste tempo bíblico aqui, era observado por cerca de 7 dias. Os primeiros 3 dias de luto eram dedicados simplesmente para o pranto. Os 4 outros dias eram dedicados para o conforto, para dar os pêsames à família. Mas no normal, eram 7 dias de luto. O corpo do indivíduo morto era enterrado logo no primeiro dia, segundo a tradição. E o restante, os familiares diretamente ligados ao falecido, entristecidos, enlutados, costumavam cobrir a cabeça, costumavam pôr os seus pés descalços e assentavam-se ao chão. Durante este período, cabeça coberta, pés descalços, sentados no chão,
E durante os 3 primeiros dias, só quem podia falar para a pessoa enlutada eram os familiares mais próximos, mais íntimos. Mas no normal, no usual, eles ficavam sofrendo, calados, durante esses 7 dias, quietos, sofrimento, quietos, sofrendo, calado. Será que eu falo para alguém neste momento que anda sofrendo calado? Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o conflito familiar no qual você está envolvido, ninguém sabe o teu drama, a tua luta, o teu caos financeiro, ninguém sabe a enfermidade que você tem, e você está escondendo as coisas dos outros, e você até consegue esconder do seu pastor, às vezes até consegue esconder do seu cônjuge, do seu amigo, dos seus pais, mas você não consegue esconder de Deus. Ele sabe que você anda sofrendo calado. Torne-se amigo de Jesus e saiba que toda dificuldade é apenas uma oportunidade para a manifestação do poder dele em teu benefício, porque a prioridade de Deus é tratar bem os seus amigos. Torne-se amigo de Jesus. Lá estava Marta sofrendo calada, lá estava Maria sofrendo calada. Na hora da morte, já há uma descrição do que acontece, os fenômenos que se sucedem no corpo humano. Na hora em que o indivíduo morre, o coração para, a pele enrijece, vai se tornando acinzentada. Além disso, a bexiga e o intestino se esvaziam rapidamente. A temperatura corporal começa a cair 0,8 graus por hora, 83 graus por hora, 0,83 graus por hora. A temperatura corporal vai declinando. O fígado é o órgão que permanece quente por mais tempo. Tanto é que quando vai se fazer a averiguação para saber o horário da morte, eles examinam exatamente o fígado, que fica quente por mais tempo. Isso na hora da morte. 15 minutos depois, o cérebro está todo comprometido, arruinado, processo irreversível. 30 minutos depois do horário da morte, as mãos e os pés ficam azulados, os olhos começam a afundar para o interior do crânio. 24 horas depois, cheiro de carne podre. Finalmente, 24 horas depois do óbito, o corpo agora alcança a temperatura ambiente. Se lembra? Veio declinando a temperatura 0,83 graus por hora. 3 dias depois, os gases dos tecidos corporais formam grandes bolhas sob a pele. O corpo incha, os fluidos corporais começam a gotejar pelos orifícios do corpo. Este era o estado encontrado por Cristo, quando depois de 4 dias, ele regressa a Betânia, a fim de encontrar a família enlutada. Lázaro já estava morto há 4 dias, cérebro destruído, todo inchado, os orifícios corporais gotejando seus fluidos do corpo, situação humanamente falando irreversível. E quando ele se aproxima da casa de Lázaro, Marta vem ao seu encontro e exclama ao ver o mestre: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Em outras palavras, Marta estava exclamando: Senhor, tarde demais, agora não tem mais jeito. Olha, eu almejei tanto a sua presença aqui, enviamos o mensageiro, imaginávamos que o Senhor estaria aqui no momento tão oportuno. Eu fiquei imaginando que se o Senhor não pudesse estar aqui, lá de onde o Senhor estava, executaria uma ordem, daria uma ordem, e meu irmão ficaria curado. Se o Senhor estivesse aqui, mas agora, Senhor, tarde demais. Já reparou que em muitas circunstâncias da nossa vida, já julgamos tarde demais uma intervenção divina? Às vezes quando o pastor da igreja vem atrás da gente dizendo: olha, Deus tem um plano para a tua vida, pastor, tarde demais. Às vezes quando os teus pais falam contigo: filhão, Deus tem um plano para a sua vida, papai, tarde demais. Tarde demais para quê?
Tarde demais para salvar o seu casamento, tarde demais para sair das drogas, tarde demais para reconstruir um relacionamento destruído com os teus filhos, tarde demais para administrar de uma maneira melhor o teu corpo, tarde demais para cuidar melhor da tua sexualidade, tarde demais para mudar os teus padrões, os teus conceitos, o teu estilo de vida. A mensagem tarde demais não faz parte do vocabulário divino. A mensagem tarde demais não é a mensagem que provém do trono da graça de Deus. A mensagem tarde demais não é a mensagem que o Senhor está direcionando para a sua igreja neste momento. Não é uma mensagem para você que me assiste. A mensagem do Senhor para você agora é esta: filho, não é tarde demais. Por mais longe que você tenha ido, por pior que seja a situação, mesmo que a morte tenha batido a porta e você esteja de fato no vale da sombra da morte, Deus está dizendo para você nessa manhã: não é tarde demais. Filho, eu posso reconstruir teu casamento, eu posso fazer com que sua vida tenha uma direção diferente. Não é tarde demais. Eu não creio nisso. Se você está aqui neste momento, se você me assiste neste momento, é porque Deus está declarando para você, te dando uma oportunidade, que ainda não é tarde demais para recomeçar. Ainda não é tarde demais para se tornar um amigo íntimo de Jesus. Semelhante a Lázaro, ainda não é tarde demais. Você pode permitir que as bênçãos do Evangelho alcancem a sua vida, e você que uma vez está desligado do céu, agora você pode se ligar novamente ao nosso Deus, ao nosso Salvador, através de uma amizade santa e pura. Acredita, não é tarde demais. Quem crê na oportunidade divina, diga amém. Não é tarde demais. E Marta então diz, após Jesus indagar onde é que ele está sepultado, e ela direciona o mestre, e ao se aproximar do local onde Lázaro estava ali com seu corpo depositado, Jesus pede para que a pedra seja retirada, e ela faz mais uma exclamação: Senhor, já cheira mal, porque se passaram 4 dias. Existia uma crença naquele tempo, uma crença herdada pelos judeus do cativeiro babilônico, em que grande parte da população, influenciada pelo cativeiro, acreditava que o espírito do corpo ficava ao lado do mesmo por 3 dias. Uma história que se disseminou lá pela Babilônia, de modo que quando os judeus voltaram do cativeiro, grande parte daqueles que lá estiveram, voltaram tendo herdado esta cultura espírita lá da Babilônia, e uma linhagem de judeus espíritas se desenvolveu mesmo nos dias de Cristo. E essa concepção se disseminava por lá, e alguns chegavam até a acreditar que não seria, de repente, algo tão impossível assim, dentro desta crendice popular, que se o espírito que permanecia ao lado do corpo durante 3 dias voltasse para o mesmo, resolvesse voltar, isso não seria para algo que escandalizaria ninguém, seria até, de repente, uma possibilidade. Não sei se foi esse o motivo, mas Jesus aparece no 4º dia. O mensageiro foi lá, deu a notícia, ele demorou 2 dias, e quando veio para cá já era o 4º dia. Toda a possibilidade humana estava esgotada. Não havia nenhuma perspectiva. E Marta ainda diz assim: Senhor, já cheira mal. Há muita coisa na nossa vida que de repente não cheira muito bem. Pastor, eu estou morto espiritualmente. Há muita coisa na vida de um indivíduo morto espiritualmente que não cheira muito bem. Eu estava acompanhando o relato de uma história que para mim se tornou muito significativa.
o jovem chamado Elcio, aos 16 anos de idade, ele saiu como qualquer outro jovem costuma sair para brincar de bicicleta na rua com os seus amigos na cidade de São Paulo. E ao sair para a rua com a bicicleta, juntamente com seus amigos, eles tinham uma brincadeira. Eles vinham correndo, descendo a ladeira, e quando estavam se aproximando dos bueiros, eles costumavam saltar os bueiros com a sua bicicleta. Este era o desafio deles. E no dia 7 de maio de 1992, na ocasião com 16 anos de idade, o Elcio apanhou a sua bicicleta e, pedalando em intensa velocidade, veio pulando os bueiros juntos com seus amigos na rua da casa onde morava. E ao brincar dessa forma, ele não percebeu que seu irmão de 11 anos de idade, chamado Tiago, estava brincando também com seus amigos, só que do outro lado da rua. E neste momento, quando ele vem descendo com a sua bicicleta, brincando de pular bueiros juntos com seus amigos, o Tiago, do outro lado da rua, arremessa um pedaço de madeira, que de maneira muito trágica alcança a roda dianteira da bicicleta em que o Elcio vinha pedalando. A madeira entra exatamente por entre os raios, trava a roda, arremessando com muita violência o Elcio que vinha sobre sua bicicleta. Ele tentou se proteger de alguma forma, mas quando segurava o guidão apenas com uma dos seus braços, uma de suas mãos, para tentar se proteger com a outra, dado a trava da roda causada pela madeira arremessada pelo seu irmão, o guidão da bicicleta vira e vem ao encontro do seu abdômen quando choca-se no chão em função do acidente. Eles não sabiam até então, mas o choque da bicicleta, do guidão da bicicleta no abdômen do Elcio, causou o rompimento do fígado e, consequentemente, imediatamente, uma hemorragia interna. Ele já cai desmaiado, os amigos correm para socorrê-lo, levam-no para casa, os pais, assustados, arrumam um carro emprestado do vizinho e deslocam-se imediatamente para o hospital, o hospital mais próximo. Quando chega lá no hospital, os médicos começam a examinar, o hospital não tinha estrutura para recebê-lo, estava lotado, as UTIs não tinham vagas, e aí mandaram para um pronto-socorro, chamado Pronto-Socorro Itamaraty, lá em São Paulo. E quando os médicos o receberam ali, perceberam a gravidade da situação, ele foi conduzido para a sala de cirurgia. Abriram o abdômen do Elcio, a fim de examinar o que estava acontecendo. E quando o médico foi tocando os órgãos, percebeu que o fígado estava gravemente rompido, tomando parte do fígado, já quase se desprendendo da outra parte, nas suas mãos. Constataram os médicos que neste momento, se ele tivesse 1 litro de sangue, estava com muito sangue. E, consequentemente, ele teve uma parada cardíaca por ter tão pouco sangue no seu corpo. Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 10 a 15 minutos, sem sucesso. Deram choque, fizeram massagem, tudo que está ao alcance da medicina para que o Elcio voltasse. 16 anos de idade. Um acidente bobo, ingênuo. E agora ceifava a sua vida. O pai tratava-se de um adventista afastado da igreja por 27 anos. E agora, no saguão, enquanto aguardava informações a respeito do filho, lutava com Deus, desesperadamente, para que de alguma forma Deus intervisse e fizesse algo por seu filho. A enfermeira-chefe foi comissionada pela equipe cirúrgica a fim de transmitir a notícia. E quando ela chega junto ao pai do menino, ele fica literalmente destruído com a notícia de que perdera o seu filho.
ajoelha-se, chora, clama, suplica, chora desesperado, as pessoas tentam ajudá-lo, está inconformado, especialmente porque poderia ter dado para o filho algo melhor do que deu, porque durante 27 anos esteve distante de Deus, poderia ter aproximado o filho de Deus se estivesse junto com ele também. 27 anos longe de Deus e sem falar de Deus para o seu filho. Isso começou a incomodá-lo bastante. Os médicos, evidentemente arrasados pelo garoto de 16 anos que se perdera, ficaram caminhando lá no corredor do hospital, e quando o cardiologista, palavras do próprio cardiologista, quando ele passava pelo corredor e olhou para a sala de cirurgia, ele percebeu, meia hora depois, que o corpo que eles já haviam abandonado, porque haviam declarado que estava morto, que veio a óbito, o corpo esboçava um certo espasmo, um certo tremor nas mãos. O cardiologista, não acreditando, meia hora depois do que viu, abriu a porta, entrou dentro da sala de cirurgia e começou a gritar desesperadamente pela equipe médica. Todos correram e começou um processo de intervenção cirúrgica que durou 7 horas. O médico deu um corte junto à região do coração, enfiou a mão por baixo das costelas, apanhou o coração do Elcio com as próprias mãos e apertou para que ele voltasse então a pulsar. Fez massagem colocando as mãos direto no coração. Enquanto isso, enquanto ele recebia mais sangue, quando o médico enfia a mão por entre as costelas ali, por baixo das costelas, com afã de voltar, fazer com que voltasse o coração do Elcio, ele perfura com as suas mãos o pulmão do menino. Fígado destruído, pulmão perfurado pelas mãos do médico, e agora a tentativa desesperada para fazer o menino voltar. Meia hora depois de ter sido dado a notícia de que ele estava morto. 7 horas de cirurgia. Dentro desse período de 7 horas de cirurgia, houve 2 paradas cardiorrespiratórias. Estabilizou-se, e o pai então recebe a visita do médico que diz assim: amigo, eu não sei se você crê em Deus, mas o que aconteceu com o teu filho agora foi um milagre. Agora, se você crê em Deus, conversa com ele, porque precisamos de um próximo milagre. Se o teu filho sobreviver, vai ficar num processo vegetativo. Não vai ser ninguém. Você vai ter que ter o trabalho de cuidar dele 100% ao longo de toda a sua vida. Aquele homem, 27 anos, afastado de Deus, desesperado com agora a morte do seu filho, e agora a ressurreição do seu filho, e agora a perspectiva de que o filho seria um vegetal, reúne a sua família e depois de 27 anos, ele volta a orar. Ele fala para a esposa que proibira tantas vezes ser batizada na igreja. A mulher queria ser batizada na igreja, ele nunca deixou, sempre proibiu. Ele foi o responsável pelo seu filho não ter conhecimento de Deus, por sua esposa não ser uma adventista fiel, e estava ali agora na sua família, reunindo a mesma e todos orando para que Deus fizesse um milagre por completo. E qual era o milagre? Ressurreição. Qual era o milagre? Manutenção da ressurreição que ele, Deus, havia feito. Elcio Moacir Beretta, ou melhor, pastor Elcio Beretta Júnior, atualmente pastor do distrito de Nova Lima, Belo Horizonte, homem ressuscitado pelo Senhor. As mãos do médico apertaram o seu coração para que ele pudesse voltar a viver. Na verdade, foi a mão de Deus apertando o coração da vida do corpo do pastor Elcio Moacir Beretta. O pastor Elcio é uma bênção. E onde ele passa, ele costuma contar o testemunho de Deus
da vida dele, de como Deus o ressuscitou. Pastor, você está falando de milagre da ressurreição, você está falando de ser amigo de Jesus. Por que você está falando dessas coisas? Eu estou falando dessas coisas nessa manhã por um motivo muito simples. Porque muitos de nós achamos que estamos vivos, porque andamos de um lado para o outro, porque enxergamos, porque falamos, porque ouvimos, nos alimentamos, dividimos experiências, participamos de momentos bons, de momentos ruins, e achamos que isso é a vida. Eu estou vivo porque respiro, porque como, porque ando. Há muita gente que está morta dentro da própria igreja. Não tem vontade de estudar a Bíblia, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de fazer culto em casa. Perdeu o sentido da religiosidade, do religar, do estar ligado com Deus. Não é amigo de Deus. E se você não é amigo de Deus, desculpa. Só há uma sentença para você, é óbito, amigão. Quem não é amigo íntimo de Jesus está morto. Porque se só há vida em Cristo, se Ele é a própria vida, para que eu esteja vivo, eu preciso ser amigo íntimo dele, semelhante a Lázaro. Será que estou falando nesta manhã para alguém que está morto dentro da igreja? Para alguém que não tem poder, não sente essa ligação de amizade com Deus? E você até já ouviu a conversa furada do diabo, dizendo para você que já é tarde demais, não tem mais jeito. Pastor, mais uma semana de oração, tarde demais para mim. Não é. Deus acha que ainda dá tempo. Tempo para quê? Para você se tornar amigo íntimo dele. Tempo para ele enfiar a mão no teu peito, apertar o teu coração se preciso for, para que você, o teu casamento, a tua vida, o teu relacionamento com Deus possa voltar a ser uma realidade. Porque o Senhor Jesus, quando aqui na terra esteve, Ele fez uma declaração: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso aí que você está levando longe de Deus não é vida, não. Os lugares que você anda frequentando com pretexto de ser feliz, não é vida, não. As páginas da internet que você anda visitando com pretexto de entretenimento, isso não é vida, não. As drogas que você consome para poder se aliviar da pressão do dia a dia, isso não é vida. Deus tem algo melhor para te oferecer. O que Ele precisa fazer de repente é apertar um pouco este teu coração, para que vocês possam reativar uma bonita amizade, uma amizade pura, uma amizade santa, semelhante daquela que ele tinha com Lázaro. Lázaro, o maior de todos os status que tinha, ele era amigo de Jesus. Que adianta você ter o status de ser delegado, de ser polícia, de ser advogado, engenheiro, pastor, seja lá o que for. Que adianta deter os nossos títulos, se o maior dele nós não temos? Qual é o maior dele, pastor? Amigos íntimos de Jesus. O maior título. Mas para isso, Ele precisa apertar o meu coração, porque eu preciso ressuscitar nessa manhã. Essa não foi a vida que Deus quis para você. Por isso Ele te trouxe aqui nesse momento, por isso você me assiste neste momento. Porque Ele quer apertar o seu coração aí onde você está. Porque Ele quer que você tenha uma vida abundante, muito superior a essa que você está vivendo e acredita que já está na plenitude. Há alguém que precisa ressuscitar nesta manhã. Há alguém que precisa se levantar. Pastor, tem muita coisa que cheira mal na minha vida. Não interessa. Ele acredita que ainda há tempo. Então é possível. Se você crer, você poderá ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Entrega o teu coração para Ele dar uma apertada. O amor de Deus jamais abandonou você. Marta e Maria de repente pensaram que haviam sido abandonadas. Ele esqueceu da gente. Esqueceu não. Está aqui nessa manhã para apertar o seu coração.
eu quero ressurreição na minha vida. Eu quero o maior de todos os milagres acontecendo comigo agora. Ressurreição do meu relacionamento com Deus. Se você deseja esse milagre, eu quero fazer um convite para você em nome de Jesus. Quer que o Senhor Jesus aperte o seu coração um pouquinho para que você volte a viver? Tenha coragem. Levanta daí em nome do Senhor e vem aqui que eu quero orar por você. Vem cá entregar o seu coração para ser apertado agora. Milagre da ressurreição. Eu não quero um milagre pequeno. Eu quero o maior de todos. Ressurreição da minha vida espiritual. Quero uma vida poderosa, abundante na presença do Senhor, porque o amor dele jamais me deixa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está do meu lado. O Senhor te chama nesta manhã para apertar o seu coração com quanto preciso for, para que você tenha vida e vida em abundância. Cleiton vai cantar uma música agora. É o chamado de Deus para que eu ressuscite. É o chamado de Deus para que você se erga nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele chamou a Lázaro. Vem. Ele chamou ao Moacir, ao pastor Moacir Elcio Beretta. Vem. Ele chamou o pai do pastor Moacir, que estava afastado há 27 anos. Vem. Ele te chama nesta manhã para que eu e você possamos ressuscitar para uma vida de intensidade com Ele. Nada de morte espiritual, mas vida e vida abundante para o povo de Deus. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra neste momento. Muito obrigado porque temos a chance de nos tornarmos amigos e amigos íntimos do Senhor. Obrigado porque este é o maior privilégio que pode ter um ser humano. Este, na verdade, já se constitui um grande milagre, porque uma vez que criamos inimizade com o Senhor a partir do pecado, agora vem o Teu Evangelho para que essa amizade seja reconstruída por intermédio de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, aceitando o plano de amizade que Tu tens para a nossa vida, porque nós queremos ser grandes e íntimos amigos do Senhor. Por isso nós estamos abrindo o nosso coração neste momento, a fim de que Tu possas entrar e fazer morada aqui, Senhor. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos agora. É possível que alguns de nós estejamos nos sentindo meio mortos espiritualmente, mas ao ouvirmos o Teu chamado nesta manhã, nós Te suplicamos, ó Deus, ressurreição espiritual. Que Tua igreja seja vibrante, ativa, comprometida, que possamos a todo instante estarmos inflamados pelo poder do Espírito Santo e que o mesmo seja derramado em abundância sobre a Tua igreja, a fim de que ela viva e viva abundantemente. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te suplicamos, ó Deus, que nos abençoes, a fim de que milagre após milagre possa estar sendo manifestada para a glória do Teu nome na nossa vida também. Toma-nos nas Tuas mãos do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, amém.